devo aprender a confiar. Vou lançar a rede onde me mandar. Devo aprender a confiar. Nada apagará os planos dele. Nas mãos do valente vou tomar. Não é tão difícil obedecer. É somente confiar e crer no Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. É somente confiar e crer no Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. É somente confiar e crer. Deus do impossível. Siga os passos de um vencedor. Estou acostumado a vencer. Nele tudo faz sentido. Ele sempre está comigo. É somente confiar e crer no Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. É somente confiar e crer. Deus do impossível. Deus do impossível. É somente confiar e crer no Deus do impossível. Siga os passos de um vencedor. Estou acostumado a vencer. Nele tudo faz sentido. Ele sempre está comigo. É somente confiar e crer no Deus do impossível. Deus do impossível. É somente confiar e crer no Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. É somente confiar e crer no Deus do impossível. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do pastor Levi Correia de Araújo, com o tema A Cultura da Intolerância. Começa em nossa casa, também não necessariamente, mas de uma forma geral, o pastor está mostrando que tem muito a ver. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou através do hotline 11 28 18 17 00 e tire suas dúvidas. E o nosso papo está muito gostoso. Falar sobre a cultura da intolerância é um negócio que incomoda, não é? Agora, esse seu exemplo aí de como ensinar a criança é um negócio muito, muito importante. Mas assim, e num ambiente de trabalho, qual é a intolerância mais comum que a gente vê? Você vê. Como na escola o bullying traz como um dos exemplos o assédio moral dentro do ambiente de trabalho é o que mais acontece hoje. Com legislação que está sendo cada vez mais trabalhada e robustecida por conta desse elemento, assédio moral. De onde vem essa proposta, ou seja, o que alimenta o assédio moral? É uma coisa que vai crescendo. Portanto, eis aí a minha argumentação. Na maioria dos lares, essa ideia de cercear, de reprimir, de oprimir, de discriminar, de sufocar e de se impor diante do outro, utilizando o fato de você ser proeminente ou porque é mais velho, ou porque é maior, ou porque é pai, ou porque é mãe, ou porque é irmão mais velho. Você, dentro desse aspecto, você vai para um contexto de escola, essa coisa começa a se contaminar, entre outras coisas, até dentro do elemento bullying, aí você começa a se transformar num profissional. E nesse profissional que você se transforma, no ambiente corporativo, na profissão, no trabalho, seja onde for, nós já sabemos que um dos elementos de intolerância é exatamente o assédio moral, que vem com um peso terrível. A gente sabe muito bem que existem profissionais que são tão terríveis que eles conseguem, não somente por conta de que não é somente uma questão de agressão física, mas é aquela coisa moral,
consegue desconstruir a outra pessoa enquanto ser. A pessoa fica oprimida, cerceada, reprimida. E aí a questão do assédio moral leva exatamente a um crime que está sendo configurado cada vez mais. Pessoas são acionadas por conta do assédio moral hoje a cada dia. Por quê? Porque a cultura de intolerância, ela apresenta um jeito, que é um jeito intolerante de ser profissional, que também começa a se transformar em um jeito intolerante de ser empresário e empresa. E que também leva para um jeito intolerante de se fazer negócios. Então, imagine, toda essa estrutura dentro do ambiente de trabalho, ou onde trabalhamos, ou porque trabalhamos, ou a forma como vamos ganhar a nossa vida, passa também a ficar debaixo desse guarda-chuva de intolerância, desse guarda-chuva de desrespeito, onde a pessoa não consegue respeitar aquele que é o seu subordinado. A palavra subordinada já por si só, ela já passa a ter uma carga complicada. Então, a pessoa que são os seus funcionários, dependendo de quem for, a gente sabe, você trabalha. Você que está me ouvindo aí sabe muito bem do que eu estou falando. Alguns chefes, evidentemente alguns líderes, alguns que estão acima de você, você sabe muito bem o que é que você está passando, a batalha que você tem que enfrentar, de uma pessoa que te menospreza, de uma pessoa que não te respeita. Nós temos vários casos de pessoas que ficam deprimidas, de pessoas que, de repente, vão começar a utilizar os recursos de drogas, e vocês aqui, os que sabem trabalhar, graças a Deus, com isso de maneira tão excelente, tão maravilhosa. Aproveito agora para poder dizer que respeito o teu trabalho, não é de hoje. Respeito muito, admiro e oro por você. Temos, inclusive, uma pessoa que você acompanhou, que é muito especial, muito querido, que é praticamente para mim uma espécie de filho também na fé. E eu sou grato a você porque tem pessoas que são meus amigos, que foram acompanhados por você. Mas muita gente que está dentro da empresa, que vive debaixo do assédio moral, vão para a depressão ou vão para os vícios. Por conta do quê? Por conta de uma pessoa que está acima, à frente dela, que consegue o tempo todo desrespeitá-la enquanto gente, enquanto profissional. Hoje em dia isso diminuiu, mas as coisas estão cada vez mais sutis. As pessoas conseguem praticar assédio moral de maneira muito mais sutil, mas pratica. E você, como coach executivo que trabalha com grupos de profissionais, você encontra essa dificuldade entre eles? Você detecta pessoas que... Bom, o álcool até é uma coisa mais comum e provavelmente isso irrita, aguça a ansiedade, a angústia, porque não tem eco a palavra do subordinado. E às vezes ele está sujeito mesmo a humilhações, a opressão. E você, nesse trabalho que você faz de reestruturar uma equipe de trabalho, é por motivos assim? Que tipo de motivo que você é chamado para dar essa força ou melhorar a condição dessa organização da equipe? Quando somos contratados para poder acompanhar um executivo ou uma equipe deste executivo, muitas vezes nós estamos indo lá para fazer um diagnóstico e na expectativa do contrato, para poder saber de alguma forma alguns tipos de dificuldades que estão acontecendo enquanto equipe e enquanto o próprio executivo, enquanto profissional. Só que na hora que a gente chega, fatalmente, são várias situações onde nós tivemos que chegar e falar dizendo o seguinte: olha, o teu maior problema não é nem tanto a falta de preparo ou alguma coisa que tecnicamente com um curso ou com qualquer outro tipo de dinâmica a gente irá resolver. O que precisa se entender de uma vez por todas é que boa parte dos teus executivos cheiram cocaína, outra parte grande vive dependendo de álcool para poder chegar em casa no final do dia, e uma outra parte comete diariamente e o tempo todo infidelidade conjugal com as próprias funcionárias daqui de dentro da empresa. Então a tua questão, ela vem antes de ser uma questão de tentar trabalhar o aspecto de você é um profissional mais gabaritado com pós-graduação ou muito mais experimentado, vem um outro tipo de ponto que a gente teria que estar tratando. Evidentemente que quando eles dão abrem a porta para que isso seja conversado, a gente fala. Evidentemente que nem sempre esse tipo de discussão ela é bem aceita e bem acolhida. E ninguém tem tanta coragem para poder não só pedir essa opinião para a gente, como também, se dermos muito essa opinião, nós dificilmente seremos contratados, porque esse tipo de discussão as pessoas não querem abrir. Eles querem continuar, de alguma forma, apresentando um jeito hipócrita de ser profissional,
um jeito hipócrita de ser empresa e, obviamente, um jeito hipócrita de fazer negócio. Caramba, isso realmente é meio chocante. É bastante. É bastante. Quer queira ou quer não, no consumo das substâncias vai chamar atenção porque, em termos de qualidade de produção, a pessoa acaba, assim, limitando. Apesar de que teve um momento que muitas pessoas acreditavam que a cocaína poderia estimular e ser mais criativo. Ainda continua essa ideia dentro desse meio de profissional? Eu tenho mais iniciativa, eu sou mais inventivo? Ainda existe isso? Ou não é mais mito? Não, isso aí existe e mesmo sabendo, com todos os cursos das consequências e entendendo que é mito, é como se fosse mesmo uma chamada droga up, né? Onde deixa a pessoa antenada e pronto. Isso aí é uma experiência complicada que se estabelece em boa parte dos executivos. E a gente sabe quantas pessoas que, não são todos, obviamente, mas não são poucos, não são todos, mas não são poucos, que passam por situações terríveis, estão aprisionados, são prisioneiros, são pessoas que precisam de muita ajuda. E você chega a trabalhar isso no grupo? Dá assim alguma direção? Sim, aí quando detectamos isso e a pessoa ela abre a oportunidade para poder se tratar e querer conversar, obviamente a gente tem os lugares e os profissionais, os grupos terapêuticos que poderão estar tratando e encaminhamos para eles. No meu caso, tem mais facilidade, porque como eu utilizei maconha, eu também utilizei cocaína durante um período na minha vida, quando eu era profissional, eu utilizo o meu testemunho pessoal para poder, de alguma forma, dizer à pessoa que, de alguma forma, eu estou suspeitando que utiliza, para que ela se sinta mais à vontade. E, muitas vezes, colocando o meu testemunho com relação a esse assunto, as pessoas se abriram e nós tivemos resultados excelentes com relação a esse procedimento. Sem dúvida. Realmente, aí vem com aquela ideia já mais antiga, que é a atração. Não é? A pessoa se identifica, se vê, você tira... nada como ser sincero. A sinceridade atrai a sinceridade. Isso, exatamente. Porque você olhando francamente para a pessoa e dizendo a ela de que, primeiro, eu não estou numa posição onde eu sou melhor que você, mas eu estou aqui para estar junto com você. Por isso que a ideia do coaching eu gosto muito, porque é a ideia do técnico. Ele não é aquele que vai entrar para poder dizer que vai substituir você ou para poder dizer que sabe mais que você. É alguém que vai olhar para você, ver o seu potencial e dizer: você é muito bom e eu quero te ajudar para que você... Você pode ser melhor. Muito melhor do que você... Você pode utilizar muito melhor os recursos que você já tem. É isso. Sem dúvida. Qual é a pior das intolerâncias para você, na sua maneira de enxergar? Como um bom religioso, a religiosa. Eu acho que a pior intolerância é a religiosa. Realmente. E ela empata com a ideológica. Só que a ideológica hoje em dia, no mundo em que estamos, ela não é tão forte como no começo do século passado, com algumas das revoluções. E quando eu digo absolutismo, quando eu digo essa coisa mais ditatorial, opressiva ideologicamente, eu estou falando tanto de direita quanto de esquerda. Então, essas coisas onde as pessoas são oprimidas, mortas, sufocadas e impedidas de serem livres e de exercerem a sua liberdade e de serem respeitadas na sua autonomia, esse tipo de coisa tem a ver com a própria intolerância, que seria a intolerância ideológica. Mas a intolerância religiosa é como uma grande e perigosa serpente, que de quando em vez ela levanta a cabeça e vem com tudo, os religiosos começam a querer fazer com que tudo aquilo que para ele é pecado ou que para ele parece ser pecado se transforma em crime nacional. Ou seja, aquilo que é pecado para um religioso, esse é o pior, é uma coisa mais